Olá, graça e a paz, tudo bem com você? Eu sou Adriana Lima, do Conectados à Luz. Estou de volta para mais uma leitura, sublinhados e comentados do livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Hoje, dia 22, quinta-feira, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo, sabe? Lá em Romanos capítulo 8, 29, diz: Deus já sabia o que estava fazendo desde o princípio. Ele decidiu desde o início formar a vida daqueles que o amam com os mesmos parâmetros da vida do seu Filho. Nele vemos a forma original planejada para a nossa vida nele. E em Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz: olhamos para o Filho e vemos o verdadeiro propósito de Deus em tudo que foi criado. Sabe, você que chegou até aqui, obrigada pela tua companhia, você que chegou pela primeira vez também, que você possa ser edificada assim como eu estou sendo edificada por esse livro, tá bom? Então é isso, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Desde o princípio, o plano de Deus é fazê-lo semelhante a seu Filho, Jesus. Esse é o seu destino e o terceiro propósito de vida. Deus anunciou esse intento já na criação, Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você vai ver isso lá em Gênesis. Em toda a criação, somente o ser humano foi criado à imagem de Deus. Esse é um privilégio que muito nos honra, Não podemos absorver tudo que essa frase abrange, mas com certeza é possível analisar alguns aspectos. Assim como Deus, somos seres espirituais. Nosso espírito ele é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno. Somos intelectuais. Podemos pensar, podemos ponderar e solucionar problemas. Como Deus, o ser humano é relacional também. Podemos dar e receber amor verdadeiro. Somos dotados de consciência moral. Podemos discernir entre o certo e o errado, o que nos torna responsáveis diante de Deus. E a Bíblia diz que todas as pessoas, e não apenas os cristãos, detêm parte da imagem de Deus. Esse é o motivo pelo qual o assassinato, o aborto são errados, sabe? Mas a imagem está incompleta e foi danificada e distorcida pelo pecado. Então Deus enviou Jesus para restaurar essa imagem, a sua plenitude que havíamos perdido. Com o que se parece a plena imagem e semelhança de Deus? Ela se parece com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a imagem exata de Deus, a imagem do Deus invisível e a expressão exata do seu ser. As pessoas usam frequentemente a expressão tal pai, tal filho, para se referir à semelhança entre ambos. Quando as pessoas percebem a semelhança entre pai e filhos, isso agrada sempre. E Deus ele também quer que os filhos dele manifestem sua imagem e semelhança, sabe? Com as atitudes. E a Bíblia diz: você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, sabe? Deixe-me ser absolutamente claro, você jamais se tornará Deus ou mesmo um Deus. Essa mentira impregnada de arrogância é a mais antiga tentação de Satanás, Ele prometeu a Adão e Eva que se seguissem seu conselho seria como deuses. Muitas religiões, filosofias da nova era ainda promovem a velha mentira de que somos divinos e podemos nos tornar deuses. O desejo de ser divino manifesta-se toda vez que tentamos controlar as circunstâncias, o futuro e as pessoas ao redor. Na condição de criatura, porém, jamais seremos o Criador, sabe? Deus não quer que você se transforme num Deus, e sim que se torne como Ele, sabe? Que assuma valores, que você assuma atitudes, caráter próprios da divindade, sabe? A Bíblia diz: adote uma maneira completamente nova de viver, uma vida moldada por Deus, uma vida renovada no interior e que se manifeste na conduta de vocês, à medida que Deus reproduz detalhadamente o caráter dele em vocês. É isso, O supremo objetivo de Deus para a sua vida aqui não é o conforto, e sim o desenvolvimento do seu caráter, sabe? Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo.
torne-se semelhante a Cristo. Não se tornar semelhante a Cristo não significa perder, sabe, a personalidade ou se tornar autômato. Deus, ele criou em você um caráter único. Portanto, é óbvio que não pretende destruí-lo. Ser semelhante a Cristo consiste em essência, sabe, na transformação do caráter, não da sua personalidade. Deus, ele quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças, sabe, de Jesus, no fruto do Espírito, lá em Mateus capítulo 5, né, as bem-aventuranças, no fruto do Espírito, no notável capítulo de Paulo sobre o amor, né, o fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a longanimidade, a fé, a esperança, o domínio próprio, né? São 9 os frutos do Espírito. E no notável, né, capítulo de Paulo sobre o amor e nas características de uma vida produtiva e eficiente descrita por Pedro, né? Lá em Paulo que diz o amor é paciente, o amor é bondoso. São essas características. E toda vez que se esquecer de que o caráter é um dos propósitos de Deus para a sua vida, você ficará frustrado diante da situação que estiver enfrentando. Você pensa, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por momentos tão difíceis? Uma resposta poderia ser que a vida é necessariamente difícil, pois é isso que nos possibilita crescer. Lembre-se de que aqui não é o céu, sabe? Muitos cristãos interpretam erroneamente a promessa de Jesus acerca da vida completa, como se isso significasse saúde perfeita, estilo de vida confortável, né? Felicidade ininterrupta, plena realização dos sonhos e alívio instantâneo dos problemas por meio da fé e da oração. Sabe, em suma, acreditam que a vida cristã seja fácil e vivem a expectativa de um céu na terra, mas não é, sabe? Ele nos prometeu uma vida completa, mas é lá no céu, sabe? Aqui ele disse, né, que no mundo teríamos aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui a gente vai estar o tempo todo, sim, né, tendo uma vida de altos e baixos, na verdade. E essa perspectiva egocêntrica considera Deus uma espécie de gênio da lâmpada, que existe tão somente para nos servir em nossa busca egoísta de realização pessoal. Mas Deus, ele não é nosso criado. E caso nos deixemos levar pela ideia de que a vida deve ser fácil, ficaremos grandemente desapontados ou viveremos uma constante recusa em aceitar a realidade. Nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você, sabe? A vida não gira em torno de mim. Você existe para os propósitos de Deus e não o contrário. Eu e você existimos para o propósito de Deus, não o nosso propósito, sabe? Para o nosso bem. Porque Deus, ele lhe proporciona um céu na terra, né? Quando ele já planejou o verdadeiro céu, quando ele já planejou o verdadeiro céu para você na eternidade, né? Então, por que ele proporcionaria um céu aqui na terra? Não, né? Deus, ele concede nosso tempo aqui para construirmos e fortalecermos nosso caráter, para vivermos no céu. É isso, eu e você, a gente está aqui só num teste. A gente está construindo o nosso caráter. Precisamos ter um caráter parecido com o de Jesus, sabe? Aquele caráter que foi destruído, né? Que Adão e Eva tinham. A imagem e semelhança de Deus, aquela pureza, aquele amor, sabe? Aquela intimidade com Deus. É isso que precisamos voltar a ter, sabe? Aquilo que foi perdido, né? Precisamos voltar a esse jardim particular com o Senhor. Voltar a ter o caráter parecido com Jesus. E isso é ser criados à semelhança de Deus. Sabe? Parecermos um pouquinho. Como é que a gente vai adquirir isso ao longo das nossas vidas? Quando você e eu
passamos a querer, sabe? A dizer, Senhor, dá-me um novo coração, muda meu caráter, muda minha vida, sabe? É uma decisão, Ele não vai impor isso em você. É o livre-arbítrio, é quando você decide, quando você toma essa decisão, sabe? Quando você faz essa escolha e se permite ser moldado pelo Senhor, aí sim, Ele vai fortalecer o seu caráter para viver no céu, sabe? E isso vai ser todos os dias, uma luta, todos os dias, sabe? Outro ponto aqui é a obra do Espírito Santo de Deus em você. É tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. Tarefa do Espírito Santo. E a Bíblia diz, à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. Glória a Deus. E o processo pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus é chamado santificação, que é o terceiro propósito de vida neste mundo, não é verdade? Então você não pode reproduzir o caráter de Jesus por seu esforço próprio, né? Decisões de ano novo, né? Força de vontade e as melhores intenções não são suficientes, né? Os seus planejamentos, nada é suficiente. Somente o Espírito Santo, ele tem poder para realizar as transformações que Deus deseja em nossa vida, sabe? Minha vida, em sua vida. E a Bíblia diz, Deus está operando em vocês, dando-lhes o desejo de obedecer-lhe e a capacidade de fazer o que lhe agrada. É isso. Sabe, mencione o poder do Espírito Santo e muitas pessoas imaginarão manifestações miraculosas e emoções intensas, mas na maioria das vezes esse poder atua em sua vida de maneira discreta, sabe, silenciosa, de modo que você às vezes nem a percebe. Ele frequentemente nos toca como uma brisa suave, sabe? As características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação, sabe? Permitimos que Cristo viva por meio de nós, pois este é o segredo. Cristo vive em vocês. E como isso acontece na vida real, né? Como acontece? Pelas escolhas que fazemos. Como? Né? Escolhemos fazer a coisa certa nas diversas situações de nossa vida, confiando que o Espírito Santo de Deus nos concederá força, nos concederá amor, nos concederá fé e sabedoria para agir. Uma vez que o Espírito de Deus vive em nós, essas coisas estão sempre à disposição quando necessárias. É isso, né? Glória a Deus. Então devemos cooperar para a obra do Espírito Santo. Se você ler a Bíblia, por toda a Bíblia, vemos uma importante verdade ilustrada repetidamente. Diz que o Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé, né? Quando você dá um passo de fé, tem uma decisão. Josué mesmo, ele deparou com um obstáculo intransponível. As águas, né? As águas transbordantes do Rio Jordão, que recuaram somente depois que os líderes pisaram na água corrente, no ato de obediência e fé. Veja só, né? Quando eles colocaram os pés em obediência a Deus, aquele Rio Jordão se abriu, sabe? Eles passaram a pés enxutos. É assim que você coopera com o Espírito Santo. Uau, meu Deus! É assim que eu e você coopera quando a gente desenvolve esse caráter, sabe? De obedecer. Essa é a forma de seu caráter se desenvolver. E a Bíblia compara, né, o crescimento espiritual a uma semente, a uma edificação e uma criança que se desenvolve, né? Que precisa do leite, que precisa depois do alimento sólido, não é verdade? É isso. Cada metáfora da Bíblia exige uma participação ativa, né? Sementes devem ser plantadas e cultivadas, né? Devem ser regadas, edificações devem ser construídas, elas não aparecem do nada. E crianças também devem comer, se exercitar para crescer. Embora o esforço não tenha efeito para a salvação, ele está relacionado com o crescimento espiritual.
Pelo menos em 8 ocasiões do Novo Testamento, não é dito que fazermos todo o esforço, para fazermos todo o esforço, sabe? Em 8 ocasiões do Novo Testamento, nos é dito para fazermos todo o esforço, sabe? Depende de nós, depende de mim, depende de você, em nosso crescimento até nos tornarmos semelhantes a Jesus. Você não pode apenas ficar esperando que isso aconteça, sabe? Deitado, sentado. Eu quero, Jesus. Eu quero ser transformado. Moldo meu caráter e ficar sentado esperando. Não, você tem que fazer a sua parte, né? Você tem que ir lá, ler a Bíblia. Você tem que orar, você tem que jejuar. Tem que fazer alguma coisa, não é verdade? E em segundo lugar, devemos mudar nosso pensamento, sabe? Deixe que o Espírito Santo transforme sua maneira de pensar. A Bíblia diz que somos transformados pela renovação da sua mente, sabe? Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, né? E também em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. É hoje aplicada para descrever a fantástica metamorfose sofrida pela largata ao se transformar borboleta. É uma bela descrição do que acontece espiritualmente conosco quando permitimos que Deus, dirija nossos pensamentos. Somos transformados de dentro para fora, tornando-nos mais belos e sendo liberados para voos mais altos. Uau, glória a Deus! E em terceiro lugar também, precisamos assumir o caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos e dignos de Deus. O caráter é basicamente a soma dos hábitos, é como você habitualmente age. A Bíblia diz que devemos revestir-nos do novo homem, sabe, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. É isso, glória a Deus. Deus, ele usa a sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para nos moldar, sabe? São 3 fatores indispensáveis ao desenvolvimento do caráter. A palavra de Deus, ela proporciona a verdade de que precisamos para crescer. Os filhos de Deus contribuem com o apoio de que necessitamos para crescer e as circunstâncias promovem um ambiente para pormos em prática as características de Cristo. Se você estudar e aplicar a palavra de Deus, reunir-se regularmente com outros fiéis e aprender a confiar no Senhor nos momentos difíceis, garanto que se tornará mais parecido com Jesus. Veremos cada um desses fatores de crescimento, sabe? E muitos presumem que estudo bíblico e oração é tudo de que necessitam para crescer espiritualmente. Mas algumas questões da vida nunca serão transformadas somente pelo estudo bíblico e pela oração. Não. Deus, ele usa pessoas. Ele prefere agir por meio delas a realizar milagres, sabe? Assim passamos a depender uns dos outros para alcançar a comunhão, sabe? Ele quer que cresçamos juntos, sabe? Não é no individualismo, não é ali sozinho, sabe? Porque o caráter é basicamente a soma dos hábitos, sabe? E em algumas religiões, as pessoas consideradas mais santas e maduras espiritualmente são aquelas que se isolam, das outras em monastérios, no topo das montanhas, afastadas do pernicioso contato com os outros seres humanos. Trata-se de um erro, sabe? É um erro grosseiro, porque a maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária, não. Você não pode crescer à semelhança de Cristo em isolamento. Você deve ter pessoas à volta e interagir com elas. Precisa fazer parte de uma igreja e de uma comunidade, sabe? Por quê? Porque a verdadeira maturidade espiritual diz respeito a aprender a amar como Jesus amou. E você não pode ser semelhante a Jesus na prática sem se relacionar, com outras pessoas. E lembre-se, tudo consiste no amor. Amar a Deus e amar os outros. É isso, é o segredo da vida, E ele vai colocar pessoas difíceis para você amar, Fazendo um breve comentário aqui, não vai ser pessoas fáceis, não. Vai ser pessoas difíceis,
para você exercitar esse amor. E outro ponto é tornar-se semelhante a Cristo. É um lento e longo processo de crescimento. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento, sabe? A maturidade espiritual não é instantânea nem automática, ela é um desenvolvimento que se prolonga por toda a vida. A respeito desse processo, Paulo ele afirma que isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo e seremos totalmente semelhantes a Ele, né? Quando isso acontecer, quando tivermos totalmente maduros como Cristo, totalmente semelhantes a Ele, santificados, aí Ele vai, né, nos levar, né, ou nos arrebatar, né? E você é uma obra em construção, sabe? A gente está em construção. E sua transformação espiritual no que se refere a desenvolver o caráter de Jesus durará o restante de sua vida. E mesmo assim não será completa aqui, sabe? Mesmo assim, totalmente completada não vai ser. Porque só terminará mesmo quando você for para o céu ou quando Jesus voltar. Então, qualquer particularidade ainda não desenvolvida do caráter se resolverá. E a Bíblia diz que quando finalmente formos capazes de ver Jesus com perfeição, vamos nos tornar perfeitos como Ele. Uau, uau, uau. Não podemos sequer imaginar como seremos quando Cristo voltar, né? Porém, sabemos que quando Ele chegar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como realmente é. Não sei você, querido, querida, mas que anseio eu tenho. Olha, como eu quero ver Jesus. Você quer ver Jesus? Eu quero. Você quer ver? Então vamos permitir que Ele molde o nosso caráter, que Ele mude o nosso coração. Permita-se, né? Deus, tira esse coração de pedra de mim. Vem cá, Espírito Santo, me transforma. Transforma minha vida, transforma meu querer, porque esse mundo, olha, esse mundo jaz no maligno, não tem nada para me oferecer, eu não quero nada das coisas daqui. Senhor, eu sei que existe algo além preparado para mim, que é o céu, sabe? E as nossas tribulações, as pequenas tribulações que a gente enfrenta aqui, momentâneas, não se compara, sabe? Não se compara com a glória que há de ser revelada para nós. Como que a gente vai viver lá no céu, não se compara. Então temos que ter esse pensamento o tempo todo, né? Que o nosso lugar não é aqui. Somos estrangeiros, somos peregrinos, né? Estamos aqui de passagem. Se você está apegado com as coisas daqui, querido, querida, sinto muito. Você precisa chamar o caráter de Jesus para a sua vida. Porque Ele diz, né, que a nossa casa não é aqui, o céu não é aqui. Viu? E voltando para o texto, grande parte das confusões na vida cristã tem origem no desconhecimento da simples verdade de que Deus está muito mais interessado em edificar nosso caráter que em qualquer outra coisa, não é verdade? Preocupamos-nos quando Deus parece silencioso a respeito de determinados assuntos, como que carreira eu devo escolher, né? A verdade é, existem muitas carreiras diferentes que podem estar de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O que mais importa para Deus é que, seja qual for sua escolha, você a desempenhe com a postura de Cristo, sabe? Seja qual for o trabalho que você vai exercer, o mais importante é que você desempenhe mostrando o caráter de Cristo. Exale Cristo, porque Ele diz, né, na sua palavra que somos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Precisamos levar a luz de Deus para o mundo, né? E Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz, sabe? Somos seres humanos, não fazeres humanos. Deus, Ele se preocupa muito mais com seu caráter que com sua carreira, porque você levará seu caráter para a eternidade, não a sua carreira, sabe? E a Bíblia adverte, não se façam tão bem alinhados com a sua cultura, a qual vocês se adaptam, mesmo sem pensar. Em vez disso, observem atentamente a Deus e vocês serão transformados de dentro para fora, ao contrário da cultura ao redor, sempre arrastando vocês para o nível de imaturidade dela. Deus, Ele produz o melhor em vocês, desenvolvendo uma maturidade bem ajustada.
sabe? É preciso tomar uma decisão contra a sua formação cultural para que você possa se concentrar em se tornar cada dia mais semelhante a Jesus. Caso contrário, outras forças, amigos, né? Colegas, pais, colegas de trabalho, a própria cultura estabelecida tentarão moldá-lo à imagem delas, né? Levando hoje um breve comentário para a era atual que a gente está vivendo, o mundo atual. Se a gente não se preocupar com isso aqui, a gente vai ser levado pelo engano, a gente vai ser levado pela cultura da nossa época, né? Que é as redes sociais, que é tudo que é normal, normalizaram o pecado, né? De tanto você ver ali, termina achando normal o pecado, né? Algumas condutas, algumas posturas, algumas músicas, né? Temos que ter esse discernimento. Lamentavelmente, uma rápida análise de diversos livros cristãos de sucesso revela que muitos fiéis abandonaram a finalidade de viver para o cumprimento de grandes propósitos de Deus, para se dedicar a obter estabilidade emocional e realização pessoal, né? Isso é narcisismo e não discipulado, sabe? Cristo não morreu na cruz apenas para que pudéssemos levar uma vida equilibrada e confortável, né? O propósito de Cristo é muito mais profundo, sabe? Ele deseja nos tornar semelhantes a Ele antes de nos levar para o céu. Esse é o nosso grande privilégio, nossa responsabilidade direta e nosso destino final, sabe? Meu Deus, que livro! Não sei você, mas nos constrange, né? Me constrange. E Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz, sabe? É isso, e Ele está o tempo todo afirmando, né? O propósito de Cristo é muito mais profundo. Ele deseja que eu e você seja semelhante a Ele antes de nos levar para o céu. Esse é o nosso grande privilégio, nossa responsabilidade direta e nosso destino final, né? E pegue aí o teu caderno, uma caneta e um tema para reflexão. Fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Não tem para onde correr, sabe? E um versículo para você memorizar está lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 18, que diz: conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele, refletimos ainda mais a sua glória. Conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele, refletimos ainda mais a sua glória. Glória a Deus. E uma pergunta para você meditar: em que área de minha vida eu preciso hoje rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo? Vou repetir: em que área de minha vida eu preciso hoje rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo? Meu Deus, é isso. Talvez era tudo isso, né, que eu e você precisávamos ouvir, né? Porque precisamos se tornar semelhante a Cristo, né? Eu e você fomos criados para se tornar semelhante a Ele. Desde a criação do mundo, o Senhor sonhou comigo, o Senhor sonhou com você. Quando Ele estava formando o homem à sua imagem e semelhança, né? Ele estava pensando nisso, no caráter, né? E o quanto Deus sorriu, o quanto Deus fica feliz quando Ele vê os seus, né? Com esse caráter, com essa semelhança, quanto Ele fica feliz, nossa, né? Ele fica feliz demais, como Ele olhava lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, ele se alegrava, Ele ficava feliz. E hoje Ele procura, né, esses verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que o façam sorrir. Eu oro a Deus que eu e você seja essa pessoa, sabe? Esteja com o coração disposto a fazer o Senhor Jesus sorrir, sabe? Essa é a minha oração, que esse áudio alcance milhares de pessoas, ou uma ou duas. A pessoa que chegar a ouvir esse áudio tem esse desejo também de fazer Deus sorrir, de ser semelhante a Ele, sabe? É isso, querida. Se você gostou, se você se identificou, né?
Por favor, compartilhe, curta, comenta, porque o algoritmo ele vai ver que isso é relevante e vai estar disponível aí para outras pessoas, vai colocar para outras pessoas, sabe? Então é isso, querida. Vamos orar, feche seus olhos. Se você estiver trabalhando, eleve seus pensamentos para o alto. Suba agora ao trono da graça, ao altar de Deus. Eleve os seus pensamentos para Ele e vamos orar, tá bom? Pai amado que estás no céu, santificado é o teu nome. Obrigada, Pai, obrigada por esse privilégio de estarmos aqui, Senhor, ouvindo, né? Eu falando e você que está ouvindo esse audiobook. Deus, é tudo para um propósito, tudo é para ti, por ti e para ti. Não é nada sobre Adriana, não é nada sobre mim. Deus bendito, veja essa vida, veja a minha vida. Ó Deus, e nos ajuda, forma o nosso caráter para que a gente possa estar mais semelhantes a Ti, sabe, Deus? Que a gente possa estar à imagem e semelhança de Ti, Deus. Desenvolve esse caráter segundo o Teu coração, Deus. Ó Deus, nos ajuda a ter uma maneira completamente nova de viver, sabe? Uma vida moldada por Ti. Nos ajuda a ter uma vida renovada do interior, sabe? Nos ajuda a ter uma transformação de dentro para fora. Molda o nosso caráter, sabe, Deus? Coloca o caráter segundo o Teu coração em nossas vidas. Ó Espírito Santo de Deus, que o Teu Espírito Santo venha arder nos nossos corações para que a gente tenha essa vontade de se santificar, sabe? Ó Deus bendito, nos ajuda para que a gente possa agir em sabedoria, em obediência. Transforma nossa mente, Espírito Santo de Deus, conforme Romanos capítulo 12, traz essa metanoia, que a gente seja transformados, renovados em nossa mente, como diz a Tua palavra, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com esta era. Não podemos nos conformar com as coisas que estão acontecendo na terra, Deus. Com tanto desamor, sabe? Com tanto egoísmo. Nos ajuda, Pai, a vivermos segundo o Teu coração. Transforma nessa mente. Por isso que ela diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Cuida das nossas vidas, Senhor. Que a Tua palavra desenvolva também o nosso caráter, que a gente tenha fome e sede de Ti, fome de Te conhecer, fome de ler a Tua palavra, de orar, de jejuar e de tornar-se semelhante a Ti, Deus. Ó Pai, nos alinhe segundo o Teu propósito, porque sabemos que o Senhor está mais interessado com o que nós somos, né, do que o que a gente faz. O Senhor está mais preocupado com o nosso coração, né? Com a nossa vida, do que vem, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos sonda, né? Tu nos sonda, Tu nos conheces, Deus, como ninguém. E para onde eu irei, para onde nós iremos, se só Tu tens a palavra de vida eterna, Senhor. Só Tu. Então que essa pessoa que está ouvindo, tenhamos esse desejo de ter cada vez mais um encontro contigo, uma transformação de vida, sabe? Mergulharmos mesmo nessa fonte da vida, mergulharmos nesse rio e vivermos em obediência, Deus, em obediência e exercendo a fé, né? A fé é crer no invisível, naquilo que não vemos, Deus, naquilo que nem sequer imaginamos. Aumenta a nossa fé, Deus, como Josué, que teve fé de dar um passo, né? Dar um passo de fé e aquele rio se abriu. Que a gente possa também dar um passo de fé para que o rio da nossa vida se abra, né? As dificuldades, as lutas que a gente enfrenta somam da nossa vida, crendo com fé que o Senhor está conosco, crendo, né, que o Senhor é o nosso socorro, né? O Senhor é o nosso abrigo.
Ó Deus, nos ajuda e abençoa essa vida que chegou aqui, Deus. Que o Senhor possa dar a essa pessoa um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite, um sono reparador. Ó Deus, tantas pessoas que sofrem com insônia, com ansiedade, com depressão. Que o Senhor possa ajudar essas vidas, alcançar essas vidas e que elas entendam que precisam viver em sociedade, precisam viver em comunhão na igreja. Elas procurem uma igreja mais próxima da sua casa e digam: Senhor, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Eu preciso de ajuda, eu preciso de ti, eu quero ser transformado, muda o meu caráter. Que essa pessoa diga isso hoje e procure uma igreja urgente, mais próxima da sua casa, uma igreja bíblica, que o Espírito Santo o conduza para essa decisão, em nome de Jesus. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém. É isso, querido. Que Deus te abençoe e até o próximo áudio, se o Senhor assim permitir. Tchau, tchau.